Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Oliveira e a partir aqui dessa gravação feita pelo curso Aprove do Rio de Janeiro, nós discutiremos, conversaremos sobre a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, a parte de língua portuguesa para acesso a 2021, ok? Nível médio. Então a gente vai começar a fazer uma análise do texto, do primeiro texto. Observando que o Colégio Militar ele trabalha com muita interpretação de texto. Então, a dica inicial é, se você não gosta muito de ler e pretende se preparar para um colégio, como o Colégio Militar ou como qualquer outro colégio de nível médio, acesso ao nível médio, você tem que aprender a fazer uma leitura adequada de cada texto que se apresenta para você, independentemente do fato de que, da situação, né, de que o seu apreço, né, em relação à leitura seja maior ou menor. Então você precisa ver o texto, saber do que se trata, para poder entender cada fragmento, fazer uma anotação ao lado, você acostuma a fazer isso, faz uma anotação ao lado de cada parágrafo, do que você entendeu. A situação de sublinhar e de marcar é apropriada, mas quando você coloca a sua escrita em cima daquilo que você leu, você já está interagindo com aquele texto e acredita em mim. Quando você for, quando perguntarem algo, uma pergunta, se direcionar para aquele texto, você vai ter memória recente daquilo que você leu, tá? Então aqui, eu tenho que o primeiro texto, antes você vai para a disponibilidade daquele texto. Qual foi, da onde foi obtida aquela informação? Então, a fonte, aquela informação final que vem após cada texto, tem que ser lida por você. E aí você vê de onde que veio. Então, no primeiro texto veio de uma revista, a revista Veja. Então, você já sabe que ali terá uma série de informações necessárias sobre um determinado assunto. Obviamente que você não vai, ao fazer essa leitura, anotar cada número, cada ano, cada informação pontual, objetiva. Você tem que fazer a sua compreensão de cada parágrafo, tá bom? Porque aí vai ficar mais fácil para fazer as questões de interpretação. Então eu tenho que o primeiro texto é um texto referencial, que foi verificado pela fonte. O título diz a respeito do crescimento da busca por graduação, né, no exterior entre os estudantes brasileiros. Você já sabe qual é o público que é estudante, você já sabe que é para o exterior, você já sabe que houve um aumento. Então, tem que direcionar a sua leitura a partir do título. E aí, o que acontece? Esses dados sobre os alunos de São Paulo são colocados como uma busca principalmente por Portugal e Canadá. O público que vai para o exterior são os universitários. Então, isso é o apanhado que você faz a partir da leitura dessa primeira parte que está nesse slide inicial. Na continuação desse slide, né, dessa apresentação, temos aqui um subtítulo, Acessíveis à Classe Média. Você já sabe que é direcionado, que o texto não é que seja exclusivo da classe média, mas é um programa que é acessível a ela. E você vai saber por quê. E qual é a razão? Então, são uns parágrafos muito interessantes. O primeiro fala na competitividade do mercado de trabalho, ser o fator que impulsiona a classe média a tentar buscar esse processo para se aperfeiçoar no exterior. A outra razão, que é mencionada aí, é que é uma exigência de habilidades no mercado de trabalho, né? Então, você precisa levar isso em consideração. Além disso, é uma compreensão dos cursos para ampliação de horizontes e formação de networking no mundo. Então, essa rede de interligação de trabalho, né? Você fica interligado com uma rede que é mundial. Isso é potencializado a partir da possibilidade, da graça, né? De você fazer, se aperfeiçoar no exterior. Tá ok? Então, aqui vamos para a terceira parte do texto 1, né? Terceira parte do texto 1, que fala sobre o processo de admissão de bolsa nos Estados Unidos. Então, aqui você vê como subtítulo pré-requisitos, mencionando quais são os requisitos necessários para você poder ter acesso a essas bolsas. Então, menciona
a ser estudante da América Latina, ter ótimas notas no colégio, na prova de proficiência, praticar esportes, fazer trabalho voluntário, ter uma condição socioeconômica que viabilize a ação. Então, você sabe que é um grupo meio restrito, né? Infelizmente, não seria para amplo acesso, é acesso a determinados grupos sociais com condições socioeconômicas que poderão viabilizar esse acesso, tá bom? E na finalização, na última parte do texto, o que ele menciona? Dados sobre os cursos em Portugal, inexistência de barreira em relação ao idioma, então há uma procura, uma grande procura, não sei esse dado em relação à atualização, mas a menção feita no texto é com relação ao fato de que Portugal, por ter uma língua que não vai, um idioma que não vai oferecer nenhuma barreira, nenhum obstáculo, é um lugar muito procurado pelos brasileiros. E os pontos de atração para ingresso em algumas universidades, né, além do idioma, são a questão da cultura, a familiarização com a cultura, a aceitação das notas do Enem também, que isso é uma coisa que ajuda muito, porque a pessoa que tem uma nota boa aqui no Enem consegue ter esse acesso facilitado. Chegamos agora ao texto 2, em que há uma informação também objetiva, também pontual, a respeito de um fato que ocorreu com uma estudante brasileira que conseguiu uma bolsa para estudar fora do país, nos Estados Unidos, em Harvard, e ela vai mencionando essa informação, vai dando dados para que você obtenha uma ideia do que ela fez. Então, as pessoas interessadas em seguir pelo mesmo caminho poderão pegar na trajetória dela informações relevantes para poder traçar a sua própria meta, a sua própria rota. Então, aqui no início você menciona o nome, né, da pessoa, o que aconteceu com ela, como aconteceu, por que aconteceu, e essas informações são de ordem objetiva também, o que facilita muito o nosso entendimento em relação às perguntas que serão feitas. Na verdade, eu acho que a gente tem mais é que ficar feliz, porque quando trabalha com poema, quando trabalha com crônica, você tem que estar um conto, trabalha com uma subjetividade que a gente tem que dar conta. E é difícil, às vezes, dar conta disso se nós não temos um hábito de leitura regular. Para esse tipo de texto, o hábito de leitura que se tem em média já consegue dar conta mesmo de poder fazer as questões, entende? Então aqui eu tenho que brasileira ganha bolsa para estudar em Harvard, tá? Não, ainda aí. Deixa eu ver aqui pra gente, deixa eu ver se eu não me olho. E passa em informações sobre a preparação dessa estudante a partir do processo de solicitação de bolsas. É só isso que a gente tem da leitura desse fragmento, tá? Na continuação do texto 2, vamos obter informações sobre os detalhes da rotina da vida dela, que inclui, além do seu apreço por literatura, menciona que ela adora Machado de Assis, e que, além disso, para ingressar, ela teve que ter uma leitura voltada para a compreensão da cultura norte-americana. E é interessante que esse texto vai dialogar bastante com o terceiro, que menciona exatamente o contrário. E tem uma questão que vai fazer uma relação com essa percepção da pessoa sobre quem falamos no texto 2 e da pessoa sobre quem falamos no texto 3. Então, o texto 3 vai gerar uma pergunta que vai permitir a você fazer uma análise da postura dessas duas pessoas, tá bom? E aí a gente tem que a expectativa da estudante contemplam sonhos diferentes dos jovens, né? De uma maneira geral. Então, inclusive, o fechamento se os jovens podem se interessar tanto por Disney, por que não se interessar tanto por Harvard também, certo? Porque aí você observa que o foco dela era outro, era o próprio aperfeiçoamento. E assim, a disponibilidade que ela acabou tendo que ter para poder fazer isso foi maior, né? Precisou de dedicação. Mas eu acho interessante esse final, porque ele trabalha com, não é diretamente, mas de forma indireta, com essa tentativa de fazer com que o olhar se volte para um outro lado, né? Com o qual já estamos habituados. Então agora a gente vai para o texto 3, é um relato de experiência, então você já vai perceber que a pessoa vai se posicionar. Não que a estudante do texto anterior não mencione também algumas informações de ordem subjetiva, mas aqui o relato de experiência inclui
já o momento em que a pessoa chegou lá, passou por isso e está relatando esse fato para a gente. Aqui nesse texto, nessa primeira parte ainda desse texto, a gente vê, nós vemos, tanto faz, a dificuldade de adaptação do estudante, foi aí que eu falei. Ele reclama, né, ele pontua a diferença de tratamento com o outro, né, que os Estados Unidos não possuem uma relação interpessoal como a nossa, né, diferente. E também ele menciona a questão da alimentação, que ele não ficou bem com a alimentação de lá. Talvez tenha faltado, né, a percepção que a outra estudante teve, que é a compreensão da cultura do povo com o qual ela iria conviver a partir da aquisição da bolsa. Então aqui, esse texto 3, além disso, ele menciona a estrutura diferenciada, né, um método de ensino bem avaliado por ele. Faz várias pontuações interessantes a esse respeito. Na última parte desse texto, ele menciona o seguinte, que ele aponta os bons recursos para o estudante, uma coisa muito interessante. O estímulo ao estudo. As bibliotecas ficam abertas 24 horas por dia, segundo o relato dele. E o estímulo também de atividades internas pelas universidades estadunidenses. Está escrito errado aí, tá, gente? Estadunidenses. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas releva. A realização de palestras sobre temas relevantes, constantes, recorrentes, que também ele classificou como algo muito positivo em relação ao texto, em relação ao período, a experiência que ele teve. Agora a gente vai para a primeira questão. Você observa que a gente tem que ler 3 textos para poder fazer. É uma estrutura um pouco cansativa, porque né? Você tem que ler 3 textos para depois começar a fazer as perguntas, então isso é algo que você tem que verificar. Se também não é mais interessante você fazer primeiro um texto, eu acho mais trabalhoso. Você lê um texto, busca todas as questões daquele texto. Você lê outro texto, busca todo. É um pouco mais trabalhoso e não necessariamente muito prático. Por quê? Porque todos os textos circulam em torno do mesmo tema. Então é tudo a mesma coisa. Se você for ler, você vai ver um texto pequeno que fala sobre uma estudante, é o outro texto que fala, o anterior que fala sobre a procura, o segundo texto que fala sobre alguém que está indo e o terceiro que fala sobre alguém que já fez. Então, se você for reparar, é um apanhado de informações que circulam em torno do mesmo tema, da mesma razão de ser. Então, às vezes, é mais produtivo você fazer a leitura, fazer essas pontuações, as suas anotações e partir para as perguntas. Mas quem tem que definir o melhor método realmente é quem está fazendo, tá bom? Então, aqui, a primeira pergunta, que é a questão 13, fala sobre... deixa eu ler aqui. O texto 1 aborda a crescente procura de estudantes brasileiros pelos estudos no exterior e, por meio da estrutura de subtópicos, expõe os pontos que envolvem o tema. Sobre os pré-requisitos apontados, pode-se pressupor que o estudante deve, a gente já estudou, a gente apontou, já verificou isso, então é uma memória realmente recente, dá para guardar, e a gente vai verificar, analisar cada uma das opções. Esse é o tipo de pergunta que você tem que partir do texto. Se você não se lembra, você volta naquele subtópico que está mencionado, ajuda muito. Você vai lá, pega as pontuações feitas e volta para o texto para poder fazer a relação entre cada opção. É o tipo de pergunta que precisa voltar ao texto. Na letra A, você tem que analisar cada uma e verificar o quê? Se ele quer a correta, você tem que verificar cada erro, né? Verificar, assinala o erro que você encontra em cada opção. Aquela opção que não tiver nenhum erro, é a sua. E mesmo que você encontre na letra A a resposta, ignora a sua percepção inicial, põe um pontinho, põe uma estrela, põe uma seta, põe um V de vitória e vai seguir para as outras para verificar o erro em cada uma, tá ok? Então na letra A gente encontra um erro quando ele fala em ter uma alta condição econômica, o que é fundamental, então você tem que continuar a ler. Alta condição econômica, em nenhum momento o texto fala sobre isso, tá? Ele fala sobre ter uma possibilidade de ir, mas do alta para o médio é uma diferença muito grande, então o erro está aí. Na letra B, deixa eu ver o que ele fala, porque é a correta. Apresentar proficiência em línguas estrangeiras, que é a condição exigida para avaliação do intercâmbio. Sim, está no tópico pré-requisitos. Essa informação que é necessário realmente ter o conhecimento da língua estrangeira. Ah, mas eu não sei o que é proficiência. Mas, de qualquer maneira, ali está mencionado e dá para você fazer esse entendimento. Ter a compreensão daquele idioma, tá?
Na letra C, ele fala aqui, ser de origem estrangeira. Ok, ele fala isso. Como forma de contribuir para a diversidade cultural do país, eles não estão preocupados com isso, não é mencionado. Ah, você pode até inferir isso, mas isso não é mencionado e não há nada que nos leve a crer que o objetivo seja esse. Na letra D, ele menciona aqui, possuir graus regulares durante o percurso colegial para acompanhar adequadamente os estudos no exterior. Ele não aborda a questão da regularidade, né? de que isso seja algo objetivo. E também não permite a conclusão de que esse dado viabilizará o aluno sucesso. Né? Ele pode ter isso, mas não significa que necessariamente ele vai chegar lá e vai conseguir acompanhar. Nada implica a atitude dele aqui em relação a uma consequência pontual e certeira. Ok? Na letra E, ele menciona aqui, atuar ativamente no mercado de trabalho. Não, né? Isso não é mencionado, é o erro, a gente não precisa nem continuar a ler, pode voltar lá na letra B e marcar como certa, tá bom? Vamos para outra questão, que é a questão 14, né? Questão 14, ele fala assim, sobre as causas apontadas pelo texto 1, ainda estou naquele texto inicial, para o crescimento relevante da procura de especialização no exterior, crescimento de 38%, pode-se afirmar que a principal delas, você sublinha principal, sublinha mercado de trabalho, não, sublinha principal, sublinha procura também, crescimento, são informações importantes que você precisa sublinhar, encontra-se mais bem definida. Aí você já vai ver que tem alguma que vai te deixar em dúvida. Então, é preciso que você tenha muita atenção e veja aquela que se destaca. Você vai perceber que pelo menos duas vão deixar você em dúvida. Então, você vai ter que saber aquela que está pontuada de forma mais explícita no texto, tá? Então, aqui, na letra A, ele fala Carla Gama, diretora-geral do Experimento Intercâmbio Cultural, ressalta que à medida em que, tem um erro aí, a gente vai ver isso depois também, a competição por empregos no Brasil se torna mais acirrada. Então, é correta. Por quê? Porque a Carla Gama ressalta que, à medida que a disputa, a competição vai se apresentando mais acirrada, a procura aumenta. Então, se aqui, pelo que diz no texto, a procura vai se tornando cada vez maior, quanto maior for essa procura, né? Quanto maior for essa disputa, mais especializadas estarão as pessoas e maior será a necessidade de você procurar uma especialização. É essa a resposta. A palavra que você circula, né? E põe um V de Vitória, ressalta, e você vai olhar a letra, as outras, aquele esquema que eu botei, não marca ainda e vai para a letra B. Cresce o interesse em especializações internacionais, afirmando que os cursos estão mais acessíveis à classe média. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Não é causa, é só uma informação. Observa que a letra A tem uma causa, a letra B só tem uma informação, assim como todas as demais. A C te dá outra informação, a D é uma das informações e a E, que pode deixar alguns em dúvidas, eu vou dar uma lida aqui. Entre os principais pontos de atração do país estão o idioma, a cultura, a aceitação. Esses são os fatores de atração, né? Mas não são a causa da pessoa ir, até porque menciona vários, ele quer aquele que é principal. Aí você vai para a letra A. Qual é que é a letra? Letra A, e marca feliz da vida, com a certeza de que você está fazendo a coisa certa. Tá bom? Vamos para a próxima, que é a questão 15. A questão 15 fala assim, sobre o texto 2, sobre a Flávia Medina. O texto 2, tá? Texto 2, esse mesmo, isso. Reporta a façanha da aluna Flávia Medina da Cunha em ter múltiplas aprovações em vestibulares por meio de sua intensa aplicação aos estudos. Pode-se afirmar que, além deste objetivo, outro importante propósito comunicativo desse texto é apresentado pelo segundo parágrafo, é o D. Vamos lá. A gente viu no final, né, do texto, a colocação feita pela pessoa que é responsável por essa intermediação
a respeito da necessidade, por que não pensar em Harvard, né? Por que não? Que é uma porta de acesso para o mercado de trabalho implicitamente entendido. O outro propósito comunicativo, ele está na letra C, tá? Vou mudar um pouco a dinâmica aqui para essa questão. Apresentar a importância da dedicação persistente aos estudos como forma de sucesso intelectual e posterior sucesso no mercado de trabalho. Observe o seguinte, que na pergunta feita, ele quer que você construa uma dedução a partir daquilo que você leu. Não vai estar escrito isso ali, mas você pode chegar a essa conclusão facilmente pela construção do texto. Ok? Na letra A, o erro está em altos ganhos materiais, quando ela fala aqui, né? Vai conseguir altos ganhos materiais, não há menção. Na letra B, convencer o leitor a estudar em universidade no exterior. Acho que no final a gente pode até, né, chegar um pouco a essa conclusão, mas olha a segunda parte. A segunda parte diz, por terem exames mais exigentes e que causam maior orgulho. Nada leva por esse caminho. Observa que são proposições extensas, você tem que ler por partes, porque às vezes a primeira parte está certa, você vai e marca, e não é. A segunda parte tem uma cilada. A cilada da letra B foi essa. Na letra C é a correta, né? A letra D, descrever a infraestrutura proporcionada pela Universidade de Harvard a estudante brasileira como a presença de alojamento e refeição. Não. Ela já está sabendo, ela já vai para lá, entendeu? Então não é esse o objetivo. É só um dado a mais que é feito, mas não com o objetivo de informar a estudante específica, Flávia Medina. Aqui na letra E, detalhar os sentimentos envolvidos com a partida da aluna, como saudade, orgulho, um texto objetivo, né? Ele não tem essa preocupação de ir por esse caminho. Isso aqui é só uma complementação das outras questões ligadas à mudança na vida dela, como todas as outras. Eu vou sentir saudade, eu vou ter que ter um alto custo, eu vou ter que estudar muito. Isso é mais uma informação, mas está longe de ser o objetivo de um texto de ordem referencial. Tá ok? Então, a resposta correta é efetivamente a letra C. Certo? Vamos agora para a questão 16. A questão 16, que é o seguinte, o que pode ser deduzido? Inferido. Então, você vai ter que parar, ler e verificar essa sua compreensão. Aqui a compreensão tem que ser um pouquinho mais aguçada, tá? E vamos ler a construção da pergunta. Dos aspectos negativos apresentados pelo relato de experiência do aluno Rafael da Silva, no texto 3, pode-se deduzir, concluir, inferir, tudo a mesma coisa. O que a gente pode deduzir? Letra A. A adaptação à cultura do outro requer flexibilidade e tolerância do candidato ao intercâmbio. Sim, foi aquilo que nós vimos em relação ao que fez a Flávia Medina, que ela estudou a cultura do país. Em estudando a cultura de um lugar, você está mais preparado para ir para aquele lugar. A gente não sabe se ele fez isso, né? Mas o que importa é que ele relatou aquilo como uma dificuldade para ele. Não como um fator impeditivo, mas como uma dificuldade, que ele teve problemas de saúde e ele custou a se adaptar. Então, faltou o quê? Se a pessoa custa a se adaptar, se a pessoa não consegue lidar com aquela alimentação, faltou uma flexibilização em relação àquilo. Ele tinha que ter tido a flexibilidade, né, e tolerância do candidato. Não é tolerância no sentido de que ele cuidado com essas palavras, flexibilidade, tem que ser flexível em relação a essas mudanças. Tolerância no sentido de suportar aquilo sem que aquilo seja algo que o incomode, tá? Tá certo. Às vezes essa questão da tolerância, ela está ligada a, olha, eu não posso comer ser intolerante a glúten, intolerante à lactose. Você é intolerante a algumas coisas, porque você não se adaptou a elas, o seu organismo rejeita aquilo. Então, tá certo a letra A. Vamos aqui à letra B. O distanciamento familiar é fator preponderante para a decisão do estudante em se aperfeiçoar no exterior. Bom, ele não diz ou sugere isso. Na letra C, ele fala o consumo de comidas industrializadas impede. Já chegamos a essa conclusão de que não impede. O erro é impede. Dificulta, mas não impede. Na letra D, o exercício constante de diversos idiomas dificulta a experiência internacional.
Aqui ele está dizendo que dificulta. Primeiro que ele não menciona e não dificulta, porque ele está bem. Você vai ver lá no outro parágrafo que ele adora, que ele vai a todas as aulas, que ele está absolutamente encantado com essa parte, tá? E na letra E, a ausência de objetividade do trato diário favorece o intercâmbio. Olha só, o problema é a palavra ausência. A ausência de objetividade, primeiro, que não há ausência de objetividade, né? Segundo, que a ausência de objetividade jamais seria algo a favorecer um fato dessa natureza, tá bom? Vamos agora a outra questão, por favor. Deixa eu só achar. É a questão 17, né? Questão 17. Fala assim: analise o trecho destacado no texto 3. Deixa eu ver aqui. Chegamos à gramática, né? Momento tão esperado do dia. Então, a gramática já tem outra construção. Você tem que prestar muita atenção àquilo que você aprendeu efetivamente. E aí não vai depender tanto da sua, da sua relação prévia com a leitura. Então, aqui tem que ter conhecimento. Nesse tipo de questão, você primeiro tem que descobrir o valor do que ele quer. Uma vez descoberto isso, você vai para onde? Você vai achar a opção que dá isso para você, tá bom? Então, eu tenho aqui, além disso, a Universidade da Flórida costuma promover palestras sobre temas como a violência policial e costumava, é o verbo, é o tempo pretérito imperfeito. E convidava, né, na ocasião, né, o pretérito imperfeito é uma ação que acontecia, não finalizada, no passado, uma ação recorrente, certo? Então, e convidava personalidades estadunidenses, né, do jeito certo, que não estava lá no slide que eu escrevi, influentes nessas questões. Veja bem, o conectivo E aí, semanticamente, ele tem uma ideia de adição. Uma coisa acontecia e acontecia a outra. O E, ele pode ser adversativo, ele pode ser, eventualmente ele pode se apresentar com uma ideia de conclusão, mas ele tem, né, de forma inicial e majoritária o quê? A adição, mas a gente não pode tomar isso como verdade sem analisar. Então eu tenho uma informação que é adicionada a outra da oração anterior, eu tenho uma ideia de adição, com certeza. E aí a gente observa que onde é que vamos encontrar isso? Na letra A, que, professora, mas eu tenho que ter conhecimento de quais são os conectivos, sim, mas isso não é um fator que vá preponderante, sim, ajuda muito, sim, claro, mas não é decisivo. Se você tiver uma boa compreensão de texto, do todo, você também consegue fazer isso naquela hora, você ficar nervoso e tal. Então, na letra A, os estudos não somente instruem, mas também divertem. Então, eu tenho a informação que a diversão é adicionada à instrução. Então, é essa letra. Na letra B, estude agora ou perderá a oportunidade, é uma ideia de alternância. Na letra C, possuem grandes problemas e não reclamam, é uma ideia de adversidade, porque, quer ver? Deixa eu olhar aqui, está dividido em duas partes aqui minha tela. Possuem grandes problemas e não reclamam. A ideia né, da pessoa que tem grandes problemas, o que ela tem que fazer? Reclamar, agir, mudar. Qual é a situação desse E aqui? Aquilo que eu falei. Eu estou dando uma ideia oposta, a oração que tem aquele E está me dando uma ideia contrária àquilo que foi dito na oração anterior. Quando isso acontece, o valor é adversativo, tá? Na letra D, dedique-se, nem que seja um pouco, é ao menos um pouco, tá? Estabelece um mínimo para aquilo ser feito. Aí eu tenho, queremos ter sucesso, mas não nos dedicamos. O mais aí me dá uma ideia de adversidade, o mais a rigor ele é adversativo, mas ele também pode se apresentar como aditivo, a gente sabe disso, mas aqui ele é claramente adversativo, trabalhando com oposição. A gente quer ter sucesso, mas não vou me dedicar não. Então, a ideia é oposta. A pessoa que quer ter sucesso tem que fazer o quê? Se dedicar. Então, se ela não se dedica, ela está dando uma ideia contrária àquilo que foi dito na oração anterior. Portanto, você pode marcar a letra A com segurança.
tá bom? Vamos à próxima questão, que é a questão 18. Que tipo de questão é essa? No trecho a seguir, extraído do texto 1, a especialista ressalta. Aí volta lá para o texto 1, mas é uma questão de gramática. Então tá tudo certo. Que à medida em que a competição por empregos no Brasil se torna mais acirrada, cresce o interesse em especializações internacionais, afirmando que os cursos estão mais acessíveis à classe média. A gente já viu essa pontuação feita numa pergunta de interpretação. Eu já havia mencionado para você o erro presente nessa construção. E ele menciona aqui também, apesar da incorreção em relação à norma culta, ao utilizar a locução conjuntiva à medida em que, a característica da fala informal, que informalmente a gente fala isso, a gente fala a gente não é errado, mas o ideal é nós, mas a gente fala a gente, como eu estou falando com vocês, né? Porque eu estou falando com o público, então eu vou usar a gente, eu posso só usar um nós, mas há uma certa informalidade na minha construção, da minha intencionalidade discursiva, então a gramática não diz que é um erro, né? A gramática diz que é o quê? Que é aceito. Então a gramática ela trabalha com erros, ela trabalha com aceitações, ela aceita que você fale, me dá um copo d'água, mas ela fala, puxa vida, dá-me é o correto, mas quem fala dá-me um copo d'água, né? Quem fala entregar-te-ei meu coração? Então as pessoas, elas têm a norma culta a seguir num determinado momento, já disse o nosso querido Evanildo Bechara, o falante tem que ser um poliglota na sua própria língua, né? Então entender as diferenças que existem em relação aos públicos com os quais ele vai se comunicar, em relação ao momento vivido, né? E ele disse essa coisa de você ser poliglota, que você tem que se adequar e tem que respeitar. E tem que se colocar da maneira certa e falar de uma forma que você consiga o principal do idioma, que é a comunicação, certo? Então aqui, quando ele fala de forma errada, segundo as normas da gramática, à medida em que ele fez aquilo que vocês falam, chipou, né? Ele pegou duas expressões e uniu em uma só, e pegou o erro de uma, jogou na outra e deu nisso. Mas você não entende? Entende. Tanto entende que ele colocou aqui nessa prova, e foi muito bom ele ter feito isso. Então, apesar da incorreção em relação à norma culta, ao utilizar a locução conjuntiva à medida em que, característica da fala informal, o efeito do sentido decorrente de sua utilização é o de, a gente sabe que a medida que é proporção, né? E a gente tem uma outra prima dela, que é na medida em que. Então elas são assim, a medida que proporção, a medida que proporção, na medida em que é causa. Você vê que até quando eu explicar, eu me confundo, qualquer um se confunde, porque são expressões muito parecidas, mas com finalidades diferentes. A primeira é proporção e a segunda é causa. Eu coloquei aqui também, visto que, tendo em vista que, uma vez que, ok? Então a ideia é proporção, você pode marcar lá a letra B, feliz da vida, e você observa que a gente já tinha estudado, né? À medida que as coisas vão ficando complicadas por aqui, a procura de cursos de especialização aumentam, cursos que podem promover uma especialização no futuro profissional daquela pessoa, aquilo ali vai aumentar para aqueles que podem pagar por isso, tá bom? Vamos para a questão 19. Questão 19. No fragmento, muitas pesquisas indicam que, mais uma questão adorável de gramática, e daquele tipo que você pega a resposta, como a anterior, você pega a resposta, acha a resposta a partir do seu conhecimento prévio daquele assunto e vai lá buscar na opção a que está correta. No fragmento, muitas pesquisas indicam que até 2030, uma parcela relevante das profissões deixará de existir. Há duas ocorrências da partícula que, cuja classificação morfológica é respectivamente, vamos lá, o que ele pode ser 1 milhão de coisas, né? Como muitas situações da nossa gramática. Então a gente sabe que o que pode ser, por exemplo, uma conjunção subordinativa integrante, que ela não tem significado algum. Ela só tem como função unir duas orações e promover o entendimento a partir da união dessas duas orações.
configurando um caso de oração principal e oração subordinada substantiva, numa das 6 possibilidades, né? Subjetiva, apositiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta e completiva nominal. Dentro dessa estrutura, a palavra que vai fazer o quê? Vai ligar 2 orações em que a oração principal tem o seu sentido incompleto e a oração subordinada vai fornecer a função sintática necessária para completar a ideia daquele termo que não está plenamente entendido em 5 dessas orações, porque na 6ª, que é o caso da opositiva, os termos estão completos, mas eles deixam uma ideia de indefinição a partir da pontuação que sugere uma explicação com aquele aposto construído em quê? Em uma oração subordinada substantiva positiva. Bom, como é que a gente sabe que o que é uma conjunção subordinativa integrante? Quando esse que, ao se unir à ideia total da oração, ele vai poder, por exemplo, é uma dica que a gente dá. Isso não é gramática, não, isso é dica, né? E todo professor dá isso. Você pode substituir essa oração inteira que contém esse que pela palavra isso, isto, aquilo, escolhe. A que você gosta mais, adota. Você agarra nela e usa para sempre. Então você tem aquela oração que contém aquele que, pode ser também o se, tá? Porque o se também pode ser conjunção subordinativa integrante, sem nenhum tipo de significado. Então você pegou aquele que ou aquele se, que faz parte daquela oração, substituiu por isso e fez sentido dentro de uma estrutura, uma vez lida toda a construção, considerando a oração principal, você tem que aquela conjunção não significa nada, além de um fator de união que vai dar um valor significativo para essa união. Ela será uma conjunção subordinativa integrante. Um exemplo: peço que vocês sejam aprovados. Olha só que legal. Peço, o que eu peço? Primeira oração, peço. Porque tem um verbo, a oração, beleza. Eu peço, eu está implícito, sujeito considerado, desinicial por alguns gramáticos, simples reconhecido pela desinência por outros, não importa. É um sujeito que você consegue entender pela leitura do verbo. Pronome eu ligado a esse peço, tá legal? Então você tem eu peço. O que eu peço? Que você seja aprovado. Peço que tudo corra bem na sua vida. Peço que você seja feliz. Peço que todos nós sejamos felizes. Eu tenho o quê? O que eu peço não está compreendido. Eu não posso chegar para você, oi gente, peço, e vou embora. Você vai perguntar o quê? Aquilo que eu peço não está no próprio período, não está na própria oração, perdoe-me. Está na oração seguinte. E tampouco você pode dizer, oi gente, vírgula, que vocês sejam felizes, ponto, começando com a letra minúscula, você não vai entender também. Então você vai perceber que essas 2 orações se completam. E eu poderia, por exemplo, substituir por aquele pronome que você adotou, vamos fingir que você adotou isto. Peço isto, ponto. Faz sentido total. Aí você que é curioso vai querer saber, o que você pede? Isto o quê? Isto o quê? Não tem definição aí, não tem. Mas, sintaticamente, quem pede algo. O que eu peço é isto. Isto é objeto direto. Beleza? Então, se o isto é objeto direto, ou isso, ou aquilo é objeto direto, eu, sujeito, peço o verbo transitivo direto. Isto é objeto direto. Dentro de uma configuração de período simples, aquela outra oração vai fazer o papel de quê? De objeto direto, mas ela vai fazer o papel de, mas ela não será. Por que ela não será? Porque ela é uma oração. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Vamos ver aqui no exemplo que é dado por aqui para ver se encaixa. Sabendo que são várias as orações, eu infelizmente não posso dar uma aula. Gostaria, porque eu adoro esse assunto. Aí eu ia dar uma aula toda, não ia ficar 3 horas de vídeo. Então, eu não vou fazer isso não. Aqui o que eu tenho, muitas pesquisas indicam que... Quem indica algo. Então, vamos substituir que até 2030 uma parcela relevante das profissões, ok? Deixará de existir. Que aqui tem uma outra maldade, que é uma oração subordinada adjetiva no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma oração subordinada adjetiva. Mas você consegue entender. Vamos só pensar assim. Muitas pesquisas indicam isso, ou isto, ou aquilo. Escolha. Muitas pesquisas indicam algo. Esse algo que essas pesquisas indicam é o objeto direto. E esse que funciona como o quê? Como uma conjunção subordinativa integrante. Aí você já vai lá, né? Que você faz isso mesmo. Qual é que eu posso marcar?
Posso marcar a letra D e a letra E, né? Que você faz isso que eu sei. Então, o que você vai fazer? Você já está entre a D e a E. Aí você vai botar... O professor não faz isso. O professor descobre, depois vai lá e acha que o professor também só faz isso, né, gente? A gente só faz isso, a gente tem que estudar. Vocês têm que achar o jeito de vocês, tá certo? E aí a gente vai para outra. Profissões que conhecemos. Qual é a outra parada do que? O que também funciona, pode funcionar como pronome relativo. Quando ele se referir a um nome de uma oração anterior, um nome, tá? Este nome, por sua vez, esse nome, por sua vez, ele fará o quê? Ele será retomado pelo quê? Para que você não fique, né? Profissões, olha só, se a gente fala assim, indicam que 2030 uma parcela de profissões que conhecemos, não vai fazer isso. Então você tem recursos na língua. E um deles é você usar o que para retomar. E fica a coisa mais linda do mundo, que nem essa frase aqui. Então eu tenho que o que está retomando a palavra profissões, porque são essas profissões que conhecemos. E essas profissões que está relacionada à ideia que liga essas duas orações. Tá legal? Então você tem realmente uma conjunção subordinativa integrante, um pronome relativo, você pode ficar feliz e marcar a letra D. Tá legal? É isso. Vamos para a questão de número 20. Após esse meu surto de empolgação com a matéria que eu amo de paixão, que é a coisa mais linda do mundo é estudar orações, gente. Sério. Para que serve, professora? Besteira. Não, realmente você ficar decorando as orações não serve para muita coisa, só para mim, né? Só para gente que dá aula, serve muito, que a gente ama isso. Eu pego um monte de questões de oração e fico fazendo de outras pessoas, adoro isso. Mas eu trabalho com isso. Para você serve para quê? Para você não colocar vírgula no lugar errado, para você saber quando é que você pode começar com um conectivo, quando é que não pode, tá? Serve para você saber que aquilo ali tem uma função, tem uma determinada intencionalidade discursiva. É linda essa expressão, né? Intencionalidade discursiva, o que eu quero com aquilo, o que querem de mim com aquilo. Por que colocaram começando com uma oração subordinada adverbial e não com a oração principal? Por que isso está sendo feito? Por que aquela determinada propaganda está usando essa construção e não aquela? Entendeu? Eu botei uma vírgula aqui, perdi, aí fui fazer vestibular, fui fazer a prova, botei 3 vírgulas, separando orações principais de orações subordinadas e substantivas, e não pode. Aí você faz isso 3 vezes, pronto, já perdeu o ponto. Em determinados concursos você perde 0,2 por cada ponto, por cada erro desse. Então aí você para, você vai ficar feliz da vida e vai amar tanto oração quanto eu amo. Pode acreditar, daqui a pouco você vai falar, eu amo oração também. Então, vamos lá para outra questão, que eu me empolguei e eu não sei qual é a questão que a gente está. A gente está na questão 20, não é isso? Beleza, deixa eu ver aqui. Questão 20 é a próxima. Temos mais uma questão de gramática. Aqui. Isso é bom, sabia? Porque é um concurso que trabalha com... Eu acho que tudo é bom, eu acho que tudo é lindo. Na minha matéria eu acho tudo lindo, eu acho tudo um espetáculo. Mas assim, se você pensar bem, quando você tem uma determinada quantidade de questões que fica assim, interpretação gramática, há um certo cansaço no estudante. Tanto que eu faço quando eu estou explicando? Mostro a técnica de vamos fazer todas de interpretação primeiro e depois a gente faz gramática, porque para gramática você não precisa do texto. Então o que ele fez aqui foi facilitar a sua vida, né? Fez aquilo que eu às vezes faço com os alunos em sala, que é pedir que façamos primeiro as questões de interpretação para poder ter a memória daquilo que a gente acabou de ler. Então é muito bom isso também, é uma tática, e eu acho que é uma tática também positiva. Você vê que também, né? Que aí um exclui os outros. Observa a intencionalidade discursiva. Você fala, é uma tática positiva, você vai falar, ela acha que aquela ali é melhor. Eu falei também. Também significa o quê? Que é tão boa quanto. Entende? Porque que é legal a gente gostar do nosso idioma. É a coisa mais linda do mundo você gostar do seu idioma. Pode acreditar. Então a gente tem aqui a questão 20. A fim de compor estruturas mais complexas e dependentes, o autor do texto 2, tá? Utiliza no período... Estudei tantas horas que perdi a conta de quantas, cuja oração em destaque, que perdi a conta de quantas, é classificada sintaticamente como, olha, aí a gente tem uma situação que me dá uma ideia de modificação de uma estrutura verbal. Então, a ideia é que a oração que te dá uma ideia de modificação do que existe na estrutura verbal. Estabelecendo uma determinada circunstância, ela tem uma função adverbial.
E quando essa oração começa um conectivo que e tem na outra oração uma outra partícula que se une a ela, como tantas que, você tem uma ideia de consequência. Por quê? O que eu escrevi aqui que eu não lembro? Agora que eu vou ler o que eu escrevi. Tá aqui. O comando pede uma classificação sintática da oração. E a ideia que eu tenho é de consequência em relação à principal. Logo, a oração é subordinada, adverbial, consecutiva. Chegamos ao momento em que você sofre e fala, puxa, mas eu vou ter que decorar. Primeiro que você acaba decorando, de tanto exercício que você faz, você acaba decorando. Segundo, que você tem que pensar em consecutiva como consequência. Porque as orações subordinadas adverbiais, elas têm umas, né, não vou dar uma aula sobre isso, sabe, porque eu adoro, mas eu não vou falar sobre isso agora não. Mas assim, as orações subordinadas adverbiais, elas têm nomes, nomenclaturas muito parecidas. E é isso que leva você à confusão. Não você analisar. Porque, por exemplo, a oração subordinada adverbial comparativa faz uma comparação. Então, a oração que tem um conectivo vai fazer uma comparação em relação à outra. A oração subordinada adverbial concessiva, ela vai fazer uma concessão em relação à outra. Ela vai quebrar o galho da outra. Ela vai deixar a coisa acontecer, apesar de não ser o ideal, né? A oração subordinada consecutiva, ela vai estabelecer uma ideia de consequência. Aí tem aquela outra que eu estou esquecendo, que é o ser condicional, a outro ser condicional. A oração subordinada condicional, ela vai estabelecer uma condição em relação à outra oração, tá? Se você estudar bastante, você vai ser aprovado sempre, entende? Eu estou dando uma condição para você. Quando você estudar bastante, você será aprovado. Eu estou dizendo a questão temporal para você, tá bom? Deixa eu fazer uma outra legal aqui, positiva, que é com base na comparação. Não, vou fazer uma com base na condição, comparação, tempo. Embora você não tenha se empenhado tanto quanto poderia ter feito, você conseguiu aprovação. Essa aqui eu demorei muito a fazer porque eu não queria fazer, porque eu não quero dar a ideia de que você pode não se empenhar. Tem que se empenhar sim. Mas o que eu desejo é tudo de bom, ainda que não consigamos fazer tudo o que deveria ser feito na sua intensidade. Vamos lá para outra. Questão 21. No trecho, muita gente... Questão 21. No trecho, muita gente sonha em ir à Disney e realiza o sonho. E tem um negócio que eu adoro, que é a crase. A crase é a coisa mais linda do mundo também. Você tem assim, essa regra. Então, essa regra, gente, foi uma aluna minha. Eu dava aula sempre para o ensino médio, né? E eu havia me esquecido de que eu era criança, que eu tinha sido criança um dia. Aí eu comecei a trabalhar com o ensino fundamental, isso há muitos anos. Aí quando eu comecei a trabalhar com o ensino fundamental, que é a coisa mais linda do mundo também, aqueles pequenininhos têm muita coisa a ensinar. E uma aluna do 6º ano me lembrou uma regra que eu havia, né? Lembrou-me uma regra da qual eu havia me esquecido, que é essa, ou talvez nunca nem tenha usado. Se eu volto da, né? No que diz respeito a você se locomover. Verbos que sugerem movimento. Se eu volto da, crase a. Se eu volto de, crase pra quê? Tirando esse trava-língua do crase pra, né, que eu sempre travo, é perfeito. Então você usa isso. Se eu volto de, não tem crase. Primeiro que você sabe que a crase não vai existir antes de uma palavra masculina, né? Por quê? Porque a crase precisa de 2 elementos. Crase é um fenômeno fonológico. É o quê? É a junção de uma preposição exigida por um verbo ou por um nome a um artigo a, ou a um artigo as, ou a um artigo aquele derivados. Então é só isso que é a crase conceitualmente em relação à sua estrutura. Então se você não puder colocar um artigo antes daquela palavra, né, você não vai ter uma crase. Então você não vai ter venda a prazo com crase, porque prazo é uma palavra de origem masculina, é uma palavra de gênero masculino. Então você não tem que botar vendas a prazo, né? Mas você vai botar vendas à vista. Por quê? Porque vista é uma palavra de origem feminina. Então não tem de gênero feminino. Então tem também outras questões envolvidas. Crase é um espetáculo, é outra aula que a gente fica 5 dias falando. Mas para resolver essa questão, eu vou me lembrar da questão da localização e do que eu aprendi
com aquela minha inesquecível aluna, não só por isso, porque também os alunos sempre são inesquecíveis, porque eles sempre trazem alguma coisa de positivo pra gente. E ela me trouxe, além de tudo de positivo que qualquer aluno traz, ela me trouxe essa informação que eu havia me esquecido. Então tem assim, vamos lá, vamos aplicar a regra dela. A primeira fala assim, irei a Santa Catarina, ele quer onde é que tem o eu. Irei a Santa Catarina, eu volto de Santa Catarina, eu não volto da Santa Catarina, então não tem o sinal indicativo de crase, que essa é a maneira mais bonitinha da gente falar. Não necessariamente a mais bonitinha, mas a mais correta. Mas a gente fala mesmo a crase. A gente fala, vou colocar a crase. Você não fala, vou colocar o sinal indicativo de crase. Você fala, vou colocar a crase. Mas é aquela história, o que é aceito e o que não é aceito e o que é erro. Isso é aceito numa boa. E aí eu tenho aqui, fui a Londres e visitei vários castelos. Eu volto de Londres, então não tem crase. Fui a Madrid, eu volto de Madrid, não tem crase. Não há como ir a Roma e não visitar o Papa. Eu volto de Roma, eu não vou dar Roma. E eu vou a Búzios. Mas eu volto de Búzios. Ih, não tem resposta. Vou, anula, né? Em sala de aula você já vai lá, anula. Você tem que olhar aqui, não vai anular nada. Olha aqui, eu vou a Búzios, eu volto de Búzios. Mas eu não vou ao mesmo lugar que você foi, eu vou a Búzios das belas praias. Eu especifiquei a palavra. Quando eu especifico aquele lugar, aí eu tenho que colocar o artigo a antes. E aí a colocação da crase. Então eu não vou a qualquer lugar, eu vou a Búzios das belas praias. Especifiquei Búzios, então eu vou colocar o sinal indicativo de crase. É por isso que a letra E é a correta. E eu vou te dar um outro exemplo, que é o lugar que eu gosto muito, Copacabana, que tem muita história na minha vida, né, na minha infância. Eu volto de Copacabana, então eu vou a Copacabana sem o sinal indicativo de crase. Você vai, eu não. Eu volto da Copacabana da minha infância. Copacabana da minha infância, ela é especificada, então eu vou a Copacabana da minha infância. Se não é da sua infância, então você vai a Copacabana sem crase. Eu, como vou uma Copacabana específica, eu vou usando o sinal indicativo de crase. Beleza? Vamos para outra. A pessoa começa a se empolgar, né? Nem gosto de falar sobre essas coisas. Tô adorando essa prova. Tô amando essa prova. Deixa eu ver outra aqui. Qual que é a questão que a gente está? Já tô absolutamente perdida. É a 22. Beleza. Agora, deixa eu ver. Vamos ver que tipo de questão é essa. Gramática, regência, né? Por outro lado, inicialmente eu achei difícil me adaptar à cultura estadunidense. Esquece aquele negócio lá errado que eu escrevi no slide lá. Apesar de não ser um profissional da língua portuguesa, o autor do texto usou legal ali a regência, né, correta. E aí ele quer um outro caso do uso correto da regência. Só isso, tem que pegar a resposta correta. Para isso, você tem que achar o erro das outras. Aí eu coloquei aqui para você. Vamos lá. Primeiro, já faz mais de 2 meses que não paga a secretária. O pagar e o perdoar, quando se direciona a uma pessoa ou a uma instituição em que, obviamente, está implícita a ideia de uma pessoa, né? Vou pagar a conta à Light, né? A companhia, vou pagar a conta ao banco. Tem lá uma pessoa, tem a ideia de um ser humano ali envolvido. Então, você vai usar a preposição, correto? Então, pagar e perdoar pessoas exige o uso da preposição. Então, você vai pagar a secretária. Não precisa falar assim, não, a secretária. Só fala para você entender que tem uma crase aí. Desde muito jovem, Solano namorava com várias meninas. Não namorava não, tá? Ele namorava várias meninas. A gente usa muito, coloquialmente, a ideia de namorar com. Você namora alguém, não namora com alguém, você namora alguém. Então, ele namorava várias meninas. Esse é um outro erro. Muito assim, não tem problema nenhum. Você está conversando e alguém usar isso, você não precisa corrigir a pessoa, deixa a pessoa em paz, falar do jeito que ela quiser, se ela estiver estabelecendo um processo comunicativo com você. Mas para a gente fazer uma prova, a gente tem que ter conhecimento, porque se não tiver conhecimento, a gente não acerta a questão. Então, na hora de fazer uma prova, tem a diferença do que eu sei, ok? Do que eu uso. Né? Não tem aquele ditado? Tudo posso, mas não devo tudo, um negócio assim, né? Eu posso tudo, mas não devo fazer tudo? Pois é, eu posso fazer
o que eu quiser com o uso do idioma na informalidade, mas na hora de levar a sério eu preciso ter conhecimento. E aí é o caso do C também, que a gente usa muito. A gente vai assistir o futebol, a gente vai assistir o filme da Netflix, não. A gente vai assistir a alguma coisa, que assistir tem 3 regências. Assistir com o sentido de ver, presenciar, assistir com o sentido de cuidar, de ajudar, prestar ajuda, e eu assistir com o sentido de morar, que a gente usa muito, né? Assisto no Rio, ninguém fala assim, mas existem os 3 sentidos. Assistir com o sentido de morar pede a preposição em, a circunstância de lugar. Assistir com o sentido de ver, presenciar, pede a preposição a, com a ideia de estar assistindo a alguma coisa. E você também vai falar a alguma coisa, eu estou só falando para você entender. E o assistir com a ideia de cuidar, de tomar conta, você vai usar nada de preposição. Então, às vezes, o contexto não ajuda muito. Quer ver um exemplo? Por exemplo, médico, né? O médico assiste o doente ao doente. Não sei o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se eu estou assistindo o doente, o médico assiste o doente enquanto examina, assiste o doente. E o médico assiste ao doente enquanto ele explica o que ele sente, dá a ideia de ver, presenciar. Então tem a preposição, certo? Então ele assiste ao doente enquanto ele ouve as explicações, presta atenção naquilo que ele está dizendo, e ele assiste o doente quando ele vai fazer o exame. Então, o mesmo verbo, dentro do mesmo contexto, uma mesma estrutura, pode ter 2 significados e pode ter 2 regências diferentes. Vai depender do quê? Do contexto, uma explicação precisa da tal da intencionalidade discursiva e da pessoa que está elaborando o texto não gerar essa ambiguidade no entendimento, beleza? Agora a gente tem aqui o D, que é o outro, implicar, né? Implicar com o sentido de acarretar é VTD, ele não pede preposição. Então, o exemplo que eu tenho aqui, a traição implica vários prejuízos para a relação, está perfeita, ok? Implicar, ele pede preposição quando é ter implicância com alguém. E aí vai pedir preposição com, mas não é o caso. Na letra E, prefiro os sinceros ignorantes do que. É outra coisa que a gente fala muito, mas que na hora de escrever você tem que usar a preposição a. Eu prefiro, deixa eu ler direitinho aqui, prefiro os sinceros ignorantes aos... Como é que está escrito? A gente está totalmente fora de... Está embaçado. Aos falsos educados, é isso? Aos falsos educados, né? Falsos educados, que é. Beleza, tá bom? Então, é realmente a letra D, tá? Vamos lá que está acabando. Agora a gente vai para a questão 23. A penúltima é sempre aquela que dá um nervoso, né? Porque, meu Deus, ainda falta... Mas já consegui fazer copo meio cheio, meio vazio, né? O copo tá o quê? Tá meio cheio, porque é o lado positivo. Já fizemos 22 questões, vamos fazer a 23ª. Outra questão de gramática, os períodos compostos são estruturas complexas de comunicação, por interligarem macroestruturas e produzirem significado durante este processo. No trecho a seguir, o termo cujos possui a classificação morfológica de. Olhou essa palavra? É pronome relativo. Mas eu não sei. Aí você tenta fazer um esforço e decorar, porque isso te ajuda muito. Inclusive, há outras questões que envolvem o cujo, cujas e variações. Por quê? Porque esse pronome pressupõe a ideia de posse. Ele faz justamente uma interligação entre 2 palavras, certo? Mas a concordância dele vai se dar com a palavra seguinte. Então, são essas colocações. E também não tem que colocar o a nada junto do cujo, tá? Então, são algumas coisas que a gente às vezes fala. Na verdade, ele nunca dá muito problema, porque a gente nunca usa muito na oralidade. Então, a gente não comete muitos erros em relação a ele. Mas a gente pode cometer erros de análise por não conhecê-lo. Tá? Eu adoro esse pronome. Então, aqui a gente tem que ele é um pronome relativo e, na continuação, inicia, portanto, o quê? Pronome relativo inicia uma ideia de retomada de um termo, de um nome da oração anterior. Então, ele vai, por se associar, pega isso aí, por ele se associar a um nome, ele tem uma função de quê?
ele tem a função de uma ordem adjetiva. Porque quais são as palavras que se relacionam a nome? Adjetivos, artigos, pronomes, numerais. Falta um que eu estou esquecendo, sempre esqueço o último, tá? Artigo, pronome, numeral, adjetivo. É isso. Essas palavras se relacionam ao nome, ok? E variam em relação a ele. Na transposição para uma oração, eu tenho 3 possibilidades. É substantiva. Substantivo não se refere a substantivo, exclui. Advérbio, o advérbio não se refere a nome, a substantivo. E a oração subordinada adjetiva, que se refere a um nome, a um substantivo. Então, onde é que eu acho isso? Eu acho isso na letra... Deixa eu ver. Quando eu tenho aqui oração subordinada adjetiva. Aí você tem que saber se ela é explicativa ou se ela é restritiva. Aqui, a gente tem uma dica, que é uma dica de ordem estrutural e uma dica de ordem reflexiva. Qual que você prefere? Vamos usar a de ordem estrutural, que é mais fácil, né? É aquela que tem a vírgula ou não tem a vírgula. Não ter a vírgula está restringindo a informação sobre aquele nome. Ter a vírgula está explicando alguma coisa sobre aquele nome que já foi plenamente entendido, que não precisa de nenhuma restrição, porque eu já compreendo. A Flávia é a Flávia. Essa Flávia aqui eu já sei quem é. Eu não preciso especificar a Flávia dentro do contexto. Então, o que eu estiver falando sobre ela, eu estarei explicando algo sobre ela adicionalmente. Então, é explicativa. Essa é a explicação reflexiva. A explicação estrutural é de que tem uma vírgula ou não tem uma vírgula. Então, é a letra E mesmo, tá bom? Vamos para a última questão. É a questão 24 e que também é de conhecimento gramatical, que fala assim: no fragmento a seguir, extraído do texto 3, há 2 trechos em destaque que possuem, respectivamente, significados predominantes de... Vamos lá. No segundo semestre de 2015, eu decidi fazer um intercâmbio acadêmico para a Universidade da Flórida, tendo em vista que o meu curso requer uma experiência internacional. Então, isso aqui me dá uma ideia de quê? De motivo. Eu não fui lá porque eu quis, porque, né, apesar de que, vamos lá, né, todo mundo gostaria de passar por uma experiência dessas. Mas houve um motivo para isso. Então, essa primeira construção me dá uma ideia de motivo, ok? E a segunda fala assim: tem que ler tudo. O meu intercâmbio foi incrível, porque foi a primeira vez que eu fui para outro país. Então, não foi a causa, tá, do meu intercâmbio ter sido incrível. Foi o quê? Foi algo que aconteceu que eu estou explicando a você. Por que é que ele foi incrível? Qual foi o motivo dele ter sido incrível? Eu estou explicando para você. Explica para mim por que ele foi incrível. Porque foi a primeira vez que eu fui para outro país. Em sendo assim, a ideia de explicação, e aí a resposta é: primeira, é motivo. Segundo, justificativa, que é sinônimo de explicação. Cuidado, tá? Essas conjunções, elas realmente trazem uma carga de dúvida muito grande na hora de elaborar. Mas a resposta certa é motivo e justificativa, que é sinônimo de explicação. Tá legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma. Espero que vocês sejam muito felizes, que vocês consigam trilhar caminhos assim absolutamente vitoriosos de coração, porque a gente está aqui nesse mundo para ser feliz e para conseguir alcançar todos os objetivos. A gente tem que ter esse alcance com essa ideia infinita de que realmente nós podemos tudo. Há uma possibilidade imensa dentro de cada um. Precisamos estudar como a Flávia, precisamos nos dedicar como o Rafael, dos textos que nós vimos, precisamos ter conhecimento do mundo, que é muito maior do que o que a gente tem, né? E precisamos nos esforçar a partir daquilo que pretendemos, aquilo que
vai ser importante para a nossa vida. Então, em nome do curso Aprove, eu desejo tudo de bom a vocês e meu nome também, tá? Fiquem bem e até a próxima.